título de hoje Ah, é o que, vamos dizer assim, o que devemos ensinar para a próxima geração. que devemos ensinar Para a próxima geração. para a próxima geração. Para a próxima geração. Quem escreveu Deuteronômio foi Moisés. Mas Uhum. Moisés, ele não estava lá com Abraão. Moisés, ele não estava lá quando Deus criou o céu e a terra. Ele não sabia como é que o povo de Israel chegou a entrar no Egito. Mas ele escreveu tudo isso. Nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler agora aqui, em Deuteronômios, 26, 13. do 1 ao 13, é um resumo dos livros que Moisés escreveu. Uhum. Como é que ele sabia essas coisas? Como é que ele conseguiu escrever? Como é que ele conseguia fazer? É bem simples. Quando nós lemos lá em Êxodo 2, do 1 ao 10, nós vemos que a mãe de Moisés criou ele. A É. mãe de Moisés deu mamar para ele. Então, naquela época, quanto que foi? No máximo, até 10, 12 anos de idade. Porque naquela Uhum. época, a criança, ela mamava um pouco até mais, até um pouco mais. No É. máximo, bota aí 12, 13 anos de idade. A Uhum. mãe de Moisés, ela ensinou Moisés tudo aquilo que ele escreveu. Isso é muito interessante quando nós vemos isso. Uhum. Em Gênesis Uhum. fala sobre o problema da humanidade, fala sobre a resposta da humanidade. O problema da humanidade e da resposta da humanidade. O homem se separou de Deus e Deus deu a palavra, o caminho. Gênesis 3:15. Uhum. Deus ele pega e dá o evangelho de cara. Bum! Tá aqui, ó. O filho da mulher, não do homem, da mulher. O que não tem semente do homem, o que não tem pecado. Aquele que vem do Espírito vai pisar na cabeça da cobra de Satanás É. e vai resolver. A resposta já está lá. E depois, lá em Êxodo, depois, continua que o povo de Deus se tornou escravo do diabo, de Satanás. Vamos colocar assim. O povo de É. Deus se tornou escravo de Satanás. E em Êxodo escreve o quê? Escreve a libertação do povo. É. Moisés escreve tudo isso. Aí depois, ele escreve o que? Lá em Levíticos. Lá em Levíticos, ele escreve a força de Deus, o poder de Deus. Ele escreve que o poder de Deus vem de onde? Vem do culto. Vem de cultuar a Deus, de adorar a Deus. Aí, lá depois em Números, ele escreve o quê? Ele escreve a missão do povo de Deus. O que o povo de Deus deve fazer? O que o povo de Deus deve ir? O que o povo de Deus tem que ir povoar a terra agora. Agora é Deuteronômio. Por último, em Deuteronômio. Em Deuteronômio, Deus ele dá o quê? Moisés ele ensina o que deve ser implantado, o que deve ser enraizado e o que deve ser natureza. O que deve ser implantado na próxima geração. Uhum. E, simplesmente, assim, literalmente falando, fácil. Tudo aquilo que a mãe dele ensinou para ele, agora ele ensina. Então, o que ele fala? Em primeiro lugar, ele fala assim: buscai o que vem de Deus. Não é o que vem do homem, o que É. vem de Deus. É o que vem de Deus. O que vem de Deus? O vem de Deus, primeira resposta.
O povo de Israel esqueceu, eles esqueciam, a igreja se esquece até agora, a razão da escravidão. Escravidão por quê? Escravidão. Por que o povo é escravo? Como o povo de Israel esqueceu que eles eram escravos, esqueceu por que eles são escravos, foi tão tolo o que eles fizeram, que eles falaram assim, vamos voltar para o Egito, lá a gente tinha o quê? Cebola. É, Poxa, estava comendo carne, pãozinho doce, que é cebola. é, O brasileiro que não era, né? é, pode ter certeza que não. Imagina isso. Não É, podemos esquecer. É isso que devemos pregar para a próxima geração. Para a próxima geração, para as crianças, não somente para as crianças. A gente sabe, Paulo ele não teve filho, então o que Paulo falou? Timóteo, você é meu filho espiritual. é, Para o Paulo, a próxima geração era todos aqueles que estavam na igreja. Todos. é, O futuro da igreja era a próxima geração. O que devemos ensinar? O que vem de Deus. O que vem de Deus? A razão da escravidão. E depois, não só isso. Não somente a razão da escravidão, mas a razão da libertação também. Libertação. Por que teve que ser liberto? Por que tem que ser liberto do Egito? Até Moisés chegar lá, eles viviam como escravos, mas só que eles comiam, tinha casa, tinha família. Só não ganhava dinheiro, mas eles podiam viver do jeito que eles quisessem. uhum, Então, de uma forma talvez humana, vendo, eram escravos até que não tão ruins. Mas por que eles tinham que ser libertos? Aí Deus ensina para eles por que eles têm que ser libertos. Deus ele ensina o quê? Deus ele ensina através de tudo Gênesis, de tudo ele. Por que eles têm que ser libertos? Porque lá era o reino de Satanás. E Deus tinha feito uma promessa que ia levar eles para uma terra. Que é o quê? A terra que mana leite e mel. é, Leite e mel. uhum, Era a melhor terra do mundo. Até agora. É a melhor terra do mundo. é, Lá você faz agricultura, lá você fica rico. é verdade. A terra é boa demais. É, E depois disso, o que devemos ensinar para a próxima geração? O dízimo. O que é o dízimo? Muitas pessoas não entendem aqui, elas param. Muitas pessoas param de vir na igreja nesse momento. E o problema dos líderes da igreja é que não sabe explicar isso para eles. Por que eu tenho que dizimar? é, Para quê? O pastor trabalha. O pastor não precisa do meu dinheiro. é verdade. Vai usar para quê esse dízimo aí? É, é verdade. Temos que ensinar para a próxima geração. O Uhum, dízimo é usado para os levitas. Levita uhum, não é só pastor, não. É todo mundo que serve para a igreja. Então, em outras palavras, o dízimo é usado para a igreja. Para o é, crescimento do evangelho de Cristo Jesus. Se você vai lá e vai pregar o evangelho sem levita, é isso que mudou. Isso é muito importante. O pensamento católico, os levitas é só os padres. é, Só os padres levitas. E as, como é que fala? As freiras. as freiras. Só elas e eles que são levitas. Mas só que na nossa reforma protestante, mudamos isso. Não é só eles que é. Todos. Literalmente todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e aceitam, é levita. É, Por isso que tem igreja que fala, eu sou levita, eu fico, mas não, todo mundo é levita. é, O irmão às vezes pega e fala para mim assim, um irmão veio e falou para mim assim, eu falei, irmão, o que você faz na igreja? Ele falou, não, eu sou levita. Eu falei, ué, mas todo mundo é levita. Mas não vai falar isso para ele, porque ele não sabe. Ele não sabe disso. Eles é, acham que levita é só quem trabalha no louvor. Não faz sentido. Todos são levitas. Então, o dízimo é usado por levita, mas não acaba aí. O dízimo é usado mais por quê? Para os estrangeiros. é, Mas aí você fala, ué, mas eu sou estrangeiro no Japão. Mas a gente pode trabalhar, né? Olha os é, irmãos que veio da República Dominicana agora. é, Eles não podiam trabalhar. Agora parece que talvez resolveram um pouquinho mais, uhum, mas o dízimo foi usado para isso. Cada vez é, que eles vieram, foi dada uma oferta para eles.
Cada vez que eles vieram, então o dízimo é usado por estrangeiro. Aquilo é um exemplo ótimo para a gente entender esse estrangeiro que na Bíblia fala. Os estrangeiros lá em Israel era a mesma coisa, eles não conseguiam trabalho, eles não eram respeitados, eles eram mal vistos. Então o dízimo era usado para estrangeiro. Por que o estrangeiro era mal visto naquela época? Porque você ser estrangeiro quer dizer que você teve um problema no seu país, teve que vir para cá. Então, às vezes são pessoas, vamos dizer assim, de níveis mentais baixos. Pessoas exiladas, né? Isso. Pessoas Então, exiladas. chegam lá em Israel, naquela época, chegavam lá em Israel, chegavam lá, não conseguiam fazer nada. Aí Deus fala, os estrangeiros. O não crente não entende isso. O não crente ele vai falar assim, mas por que eu tenho que ajudar o vagabundo? Mas ele não é vagabundo. Ele está sofrendo. Mas só que o não crente não consegue entender isso. É verdade. Nós, às vezes, conseguimos entender mais, né? Nós que somos brasileiros ou, né, filhos de japonês. É que o Brasil já é um país já de mistura. O Brasil já é um país de imigrantes. Então, a gente entende um pouco mais. E depois, o dízimo tem que usar o saudade por quê? Os órfãos. Órfãos com L. Órfãos. Sim. Órfãos. Não, órfãos. ORFAOS. Órfãos, ok. Órfãos. Isso. Tem que usar para os órfãos, para aquelas crianças que... Não é só pessoa que não tem pai e mãe. Para aquelas crianças que não têm condições de fazer nada. Para aquelas crianças que não têm condições de ir para a igreja. Para aquelas crianças que não têm condições de ir para a escola. Que sofrem, que não têm dinheiro, que não têm como ir para uma faculdade. Não tem como ir, nem para o cocô, às vezes, tem que sair trabalhar. A gente conhece tantas crianças assim. Não estuda por causa disso, porque tem que trabalhar. A igreja tem que apoiar, o dízimo tem que ser usado para os órfãos. Não somente para isso. Os dízimos tem que usar para as viúvas. O que é viúva? Naquela época, muitos morriam na guerra, né? Então tinha muitas viúvas. E as viúvas, depois elas não casavam, já ficavam velhas já. E mulher não trabalhava, então não tinha como viver. Então, no nosso pensamento, nós vamos pensar assim, aquelas mulheres que o marido não é crente, às vezes, e sofre. Por exemplo, o quê? O marido não é crente e a criança, ela quer ir para a Coreia para receber treinamento. Mas o pai não libera o dinheiro. Aí a gente tem que ajudar. Quanto que é? 30 mil? Quanto que é? 50 mil? Vamos fazer uma oferta na igreja para não falar o nome da pessoa, mas falar para levar as crianças. E a gente oferta para essas crianças. Aí, é um exemplo disso. No nosso tempo agora seria assim. O dízimo tem que ser usado para que o talento das pessoas cresça. Cada um tem seu talento. E o talento tem que ser crescido. Se a criança é um evangelista, ela tem que receber treinamento de evangelismo para ser um evangelista melhor ainda. Se a criança é um músico, ela tem que receber treinamento de música para ser um músico melhor ainda. Não é só criança, só. Toda a próxima geração. Se a pessoa ele é um bom professor, um bom líder, tem que receber treinamento para ser o melhor ainda. Para isso você usar disso. Não somente isso, para se especializar. Para se especializar naquela área. E não somente isso. Aqui, ó, muito importante essa palavra. Globalização. Nossa, é difícil até de falar. Globalização. Uma pessoa que tem a mente fechada, que é a globalização, tem uma mente fechada, ela não consegue pensar. Ela não consegue entender. Por quê? Porque a mente está fechada. A mente da próxima geração tem que ser aberta. Ela não estou dizendo aceitar tudo. Não estou falando dessa. Tem que ser uma mente que consegue pensar por si própria. Uma mente que consegue ler a Bíblia e entender a Bíblia. Porque muitas pessoas não conseguem. Muitos, 90% do povo não consegue fazer isso. Para quê? O que devemos ensinar para a próxima geração?
a evangelização. Evangelização mundial. Evangelização não é evangelismo. Evangelização não é pregar o evangelho, é diferente. Evangelização é fazer que o evangelho seja o centro daquele lugar. Não importa se o povo que está naquele lugar não acredita. Não importa se são ímpios, vamos falar assim. O que importa é que o centro daquele lugar é o evangelho. Se for uma escola, o que importa é que, não importa se os professores são ímpios, o que importa é que o que eles estão ensinando é evangelho, e o que importa é que a escola siga o evangelho. Não importa se os professores são ímpios, na verdade, mas tem que ensinar o evangelho. Num trabalho, num lugar, não importa se o povo que está em volta são ímpios. O evangelho tem que ser o líder do lugar. O evangelho tem que ser o nível, tem que ser o nível, aquele que vai medir se está certo ou se está errado. A régua tem que ser o evangelho. Isso é evangelização. É um pouco diferente do evangelismo. Às vezes a gente se enganamos muito, mas isso devemos ensinar para a próxima geração. Que a evangelização mundial não é evangelismo. Ela é a mentalidade de evangelho. É o nosso pensar. É o nosso falar. É o nosso agir. O que você pensa, o que você fala, o que você age vem do seu coração. Aí tem que ser o evangelho. Isso é a próxima geração. Nessa hora, conclusão. Nessa hora, vêm as respostas. Quando Moisés conseguiu ensinar isso para o povo, foi só dois que entenderam. Caleb e Josué. Só. Os outros, ninguém entendeu. Depois, Caleb ensinou alguns, Josué ensinou alguns outros, mas Moisés só conseguiu implantar tudo isso dentro de Caleb e de Josué. Nem foi os seus próprios filhos. É verdade. Veio o quê? Caleb, ele fez o quê? Quando Josué veio e chegou em cima, na frente do monte, e ninguém queria ir lutar, Caleb veio e falou, 40 anos atrás, você lembra o que Moisés falou para mim? Você lembra que Moisés, o servo de Deus, deu essa terra como herança para mim? Eu vou e vou lutar. Eu estou forte ainda, como se eu tivesse 40 anos. Foi a confissão de Caleb. É a resposta. Mas não é uma resposta qualquer que existe. Uma resposta de 100 anos. O que quer dizer isso? Uma resposta que vai durar durante 100 anos. Ela não dura 1, 2, 3, 10 anos. Ela dura 100 anos. Uma resposta que vai começar hoje e ela vai terminar daqui a 100 anos. Essa é a resposta, que é a resposta que vai vir. E quando a resposta de 100 anos chega, o que é? Vamos colocar assim, um sistema. Fez uma igreja, a igreja vai durar 100 anos. A gente conseguiu evangelizar e construir uma igreja naquele local. A igreja vai durar 100 anos. A gente evangelizou e fez uma escola. A escola vai durar 100 anos. Fez um hospital, o hospital vai durar 100 anos. Fiz uma loja, a loja vai durar 100 anos. A gente comprou um terreno, por isso que é importante o terreno. Comprou o terreno vai durar 100 anos. Mas não é só isso. Depois de 100 anos, vem a influência. É influência, né? É influência. Influência. A influência, ela não dura só 100 anos, ela dura 1000 anos. Nós podemos ver no Brasil, por exemplo, a influência dos índios duram até agora. Nós falamos o português do Brasil porque foi misturado com tupi, com guarani, com sei lá o que é mais.
É, Nós falamos os nomes dos peixes, os nomes dos rios, tudo do jeito que os índios. Nem existe mais os índios. Os portugueses mataram tudo. é, E a gente ainda tem a influência deles. é verdade. Portugal não tem mais nada a ver com o Brasil. Mas Brasil ainda fala português. É, A influência de 100 anos, de 1000 anos. É uma influência que nunca vai acabar. Quando vem uma influência eterna. Então, quando vem a influência de 1000 anos, vem a resposta eterna. é. A gente tem que ensinar isso para a próxima geração. A próxima geração, ela tem que aprender isso. Quem ensinou tudo isso? A mãe de Moisés. É. Usando a cabeça. Uhum. Não podemos ensinar para a próxima geração o que é nosso. Porque nós somos pecadores. É verdade. Somos falhos. Devemos ensinar para a próxima geração o que vem de Deus. Porque Deus é completo, Deus é perfeito e Deus é. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Deus, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Teremos agora um momento de fórum, mas no momento de fórum, Pai, que o Senhor possa estar tocando nosso coração, enchendo do Espírito Santo. Te pedimos, choramos e agradecemos, Pai, que o Senhor possa todos os momentos nos guiando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.